pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula do nosso curso de analista de mercado. Nós vamos estar fazendo o capítulo de número 5, onde nós vamos estar falando sobre público-alvo e seus clientes, né? Aí nós vamos estar falando ao público-alvo, a importância de escolher corretamente seu público-alvo, definindo seu público-alvo, clientes, perfil de clientes. Nós vamos ter alguns exercícios aí para a gente fazer. Ok? Então vamos lá para a página 51 da apostila de vocês, onde nós vamos estar falando sobre o público-alvo. Público-alvo, o que se trata quando a gente fala isso, né? É um grupo específico de consumidores ou organizações que compartilham um perfil semelhante e por isso deve ser o foco das ações de marketing e vendas de sua empresa, uma vez que estão dispostos a adquirir o produto ou serviço que ela oferece. Ok? Aí, para determinar esse perfil, realiza-se uma série de pesquisas envolvendo diversos fatores, para determinar quais as características em comum desta fração da sociedade que irá ser o foco do seu negócio. Essa informação pode ser sobre o comportamento da compra, o hábito de consumo, classe social, dados demográficos, condição socioeconômica, preferências, dentre diversas outras possibilidades. O importante é quanto maior o número de informações e mais completo e verdadeiro perfil estabelecido, maior a chance da sua empresa manter um bom relacionamento com o seu cliente. Eu já vou dar uma passada nisso, tá? Vou fazer um resumo disso que a gente está falando. Isso faz com que seu público-alvo adquira seus produtos e serviços e, consequentemente, traz prosperidade para o seu negócio, para que seu negócio prospere. Caso optem por não definir seu público, você invariavelmente será menos eficiente e simplesmente gastará mais recursos que o necessário. Aí vamos lá, eu coloquei assim, pensa comigo. Por qual motivo você ofereceria um carro novo para um menino de 15 anos? Ou uma mochila dos Vingadores para um executivo? Sem ter um público-alvo definido, esse tipo de coisa pode acontecer. Aí eu coloquei assim, lembre-se, um discurso genérico não chama a atenção de ninguém, e é a capacidade da sua empresa de dialogar com seus diferentes públicos que garantirá a identificação deles com a sua marca. Então vamos lá, nesse exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, a gente não vai ter nenhum sucesso em oferecer um carro para um menino de 15 anos, não tem carta, provavelmente não vai ter o capital para comprar o carro, tá? Hoje, por exemplo, vamos pensar no caso dos menores aprendizes, tá? Mas também não é um salário assim que, dependendo do carro, você não vai conseguir. Então vai falar assim, nossa, mas eu guardei dinheiro. Tudo bem, eu estou falando no geral, tá? Então, por exemplo, um menino de 15 anos não vai comprar um automóvel, ok? E um executivo não vai andar com a mochila dos Vingadores, sem chance alguma. Então, por exemplo, você está trabalhando você tem uma loja de bolsas, tá? Que vende tudo quanto é tipo de bolsa, tanto feminina, tanto masculina, malas e tudo mais. Você tem um geral, você vai ter uma loja que só vende bolsas, tá? Masculinas e femininas. Você não vai, por exemplo, entrou uma pessoa, um executivo lá, você vai direto nas malas que um executivo usaria, tá? Com as divisórias, com lugar para pôr uma agenda, ou um tablet, uma agenda, dependendo do executivo, lugares para colocar canetas, esse tipo de coisa, ok? Já, por exemplo, chegou uma mulher, você não vai oferecer uma mala executiva para ela, tá? Você vai oferecer uma bolsa com todas as divisões que as mulheres gostam, é um lugar para pôr carteira, um lugar para pôr documentos, aquelas coisas todas que, apesar que se a gente for olhar a bolsa feminina, né, pelo menos aqui em casa, cada lugar para uma determinada coisa tem outra coisa naquele lugar. Porque basta ser bagunçada para lá as bolsas de mulheres, né? Então, mas vamos voltar ao foco aqui.
E, por exemplo, tem uma loja de carro. Eu não vou fazer propaganda para menores de idade. Tá? Vamos pensar só no termo de carta. São pessoas que não têm carta que não vão dirigir. Tá? Não podem dirigir. Então, eu não vou focar nesse público para minha loja de carro. Eu vou focar, por exemplo, em um detalhe também, né? Por exemplo, eu não vou ter uma loja aqui da BMW e vou oferecer um carro de R$1 milhão, 900 mil para uma pessoa classe média, tá? Porque não vai ter condições de comprar um carro nesse valor. A mesma coisa, por exemplo, tem um milionário, eu não vou focar, por exemplo, eu tenho uma loja de carros populares, eu não vou focar nesse milionário, tá? Porque ele vai ter um outro foco aí, querer comprar um outro tipo de carro, coisas desse tipo que a gente estaria falando. Tá? Por exemplo, eu tenho uma loja de brinquedos, eu vou focar mesmo, por exemplo, que você vai vender, quem vai pagar esse produto é o pai, mas você tem que focar, fazer uma propaganda, um marketing para chamar a atenção da criança naqueles produtos, tá? Mesmo que é o pai que está comprando. Então tem tudo isso que tem que ser analisado, ok? A importância de escolher corretamente seu público-alvo. Há muito tempo, ter um público-alvo era algo simples. Bastava dizer que seu produto era feito para pessoas de 18 a 60 anos. Se pensarmos em um carro, por exemplo, essa definição até então funciona bem. Tá? Porque é aqui que a pessoa vai tirar a carta, né? E, por exemplo, meu pai tinha 74 anos e ainda dirigia. Tá? Contudo, não é surpresa para ninguém que hoje só isso não é o bastante. O perfil do consumidor é cada vez mais específico, com muito mais nichos e necessidades especiais em cada um deles. Quando a gente fala em nichos aqui, seria aquele chamariz mesmo para o cliente. Tá? Seria o produto top do determinado cliente. Quer um exemplo? Vamos continuar pensando no carro. Imagine dois homens com cerca de 50 anos, ambos nascidos na mesma cidade, que cresceram ouvindo rock and roll dos anos 80 e possuem um bom cargo como executivo de uma grande empresa. Pode dizer que certamente possuem o mesmo perfil. Portanto, compraria o mesmo veículo, certo? Mas se eu disser que um deles é casado, com 2 filhos pequenos, e o outro é solteiro, bom apreciador da vida noturna e não tem filhos, a coisa certamente mudaria de figura. Então nós temos homens da mesma idade, nascidos na mesma cidade, gostam de rock dos anos 80 e possuem cargos de executivos na empresa. Só que um tem 2 filhos pequenos, é casado, o outro é solteiro e gosta da vida noturna. Aí a coisa muda de ideia. Aí vamos colocar aqui o que eu defini aqui. O primeiro provavelmente seria do grupo que desejaria um carro maior, com kit multimídia e DVD, para distrair as crianças e porta-malas grandes. O segundo pode preferir um modelo esportivo, com motor potente e um alto-falante bacana. Tá? Porque esse aqui, ele é solteiro, tá? Gosta da vida noturna. Já esse aqui provavelmente vai pensar nos filhos, vai ter multimídia, aquelas coisas todas que criança gosta. Podemos perceber que além de ter perfis diferentes, as motivações de cada um para adquirir o carro é muito diferente. Desta forma, podemos supor que enquanto um deseja mais espaço e conforto para os filhos, o outro deseja potência e um carro que impressione, quer chamar a atenção. Sendo assim, se você vendesse carros, sua empresa teria que tomar ações e direcionamentos distintos se quisesse atrair a atenção de cada um deles. Portanto, levar em consideração todos os fatores sociais, econômicos, demográficos, etc., para escolher corretamente seu público-alvo é essencial para o sucesso do seu negócio. Imagina assim, a gente não fez a pesquisa, então, por exemplo, entrou esses 2 homens aí de 50 anos na nossa empresa. Tá? Um, a gente não saberia que ele era casado, o outro solteiro. Você poderia
oferecer para o solteiro um carro com multimídia, com um bagageiro maior, um carro para a família, por exemplo, para 4 pessoas, que seria. E para o casado oferecer um carro esportivo. Tá? Não ia bater. Por isso tem que ter essa pesquisa, essa análise, tá? Do que se fazer para conseguir o público-alvo correto. Não, você vai oferecer coisas erradas para determinadas pessoas. E isso, em se tratando de vendas, por exemplo, talvez um vendedor chegue naquela ansiedade de vender e já joga algo errado para a pessoa já, dependendo do perfil dela, ela já desiste da compra na hora, tá? E vai para outro lugar. Tem que ter muito cuidado com isso. Aí, ó, sendo assim, se você vendesse carros, né, sua empresa teria que tomar ações e direcionamentos distintos se quisesse atrair a atenção de cada um deles. Portanto, levar em consideração todos os fatores, nós já lemos, mas estou revendo isso aqui, sociais, econômicos, demográficos, etc., para escolher corretamente seu público-alvo é essencial para o sucesso do seu negócio. E isso garante que suas ações estarão bem direcionadas para atingir quem realmente precisa e da melhor maneira possível. Fazendo a escolha certa, você será capaz de traçar estratégias mais eficientes, cujos resultados terão maiores chances de impactar positivamente seu negócio. Uma consequência disso é que você evitará investir recursos em ações mal direcionadas, direcionando melhor os gastos da empresa. Tendo uma boa definição do seu público-alvo, você poderá melhorar vários aspectos da sua comunicação, como a identidade e linguagem da sua empresa, que tipo de conteúdo produz, quais os canais e eventos participar, quando e como oferecer promoções, possíveis alterações e melhorias de produto. Nesse exemplo que nós demos dessas duas pessoas, não quero dizer que, por exemplo, você tem que vender só carro esportivo. Não. Você, dependendo da sua loja, você não precisa ter o foco só no cara solteiro. Tá? Você pode vender diversos tipos de carro. Só que você tem que fazer essa pesquisa que a gente está falando para, na hora de oferecer o seu produto, você oferecer para a pessoa certa da maneira correta. Ok? Aí aqui, ó, definindo o seu público-alvo. Para entender o seu público-alvo, é preciso antes responder 2 perguntas essenciais, caso queira que o mercado aceite seu produto. Por que as pessoas se beneficiarão do seu produto ou serviço? E quem são essas pessoas? É essencial você saber isso. Independentemente do tipo de pesquisa feita, o importante é que ao final dela, você consiga identificar exatamente com quem dialogar e quais os benefícios trazidos pelo seu produto ou serviço. Para isso, você pode preencher alguns critérios existentes, que ajudam a fazer isso mais facilmente, como consumidor final ou empresas. Seu produto é uma solução para empresas ou pessoas físicas? Tá? Então você tem que definir. Você vai oferecer produtos para pessoa física, igual a nós, ou para empresas, pessoas PJ que a gente fala. Eu já até comentei isso com vocês, né? Quando vocês ouvem PF, que é pessoa física, e PJ, pessoa jurídica. A PF, a pessoa física, tem o CPF, e a PJ, que é a pessoa jurídica, tem o CNPJ. Tá? Qual o significado disso? CPF, cadastro de pessoa física, CNPJ, cadastro nacional de pessoa jurídica. Ok? A diferença é que um é empresa, o outro é pessoas comuns como nós. Geografia. Né? Nós estamos aqui, ó, geografia. De onde são as pessoas que compram de você? Elas vivem próximas? Então estão somente de passagem pelo local? Isso é muito importante saber também. Tá? Se a pessoa mora na localidade ou é uma pessoa que passa por você, que está viajando, passa por você e vai lá e compra. Demográfico. Para entender o perfil demográfico do seu público, pode ser que você tenha que responder algumas perguntinhas, como o gênero, idade, renda, nível de educação e estado civil, qualquer outro aspecto social que julgar importante. Então isso daqui é essencial você saber também. Tá? Por exemplo, você tem uma loja de lingerie. Tá? Você não vai oferecer sutiã e calcinha
para o sexo masculino. É a mesma coisa, você trabalha com lingerie masculina. Lingerie masculina não, com peça íntima masculina, né? Você não vai, por exemplo, oferecer uma peça íntima masculina para o sexo feminino. Tá? Então isso aí você tem que pôr no lápis para saber certinho o que você pretende fazer. Tá? Características psicológicas. Tá? Por que a importância disso? Em alguns grupos, características comportamentais exercem um peso muito maior para a compra. Se for o seu caso, quais os fatores determinantes? Gerações variam de uma para outra. Em alguns casos, são completamente diferentes entre elas. Se fizer diferença para o seu negócio, de qual geração são seus clientes? Geração Y, Baby Boomers ou quem sabe Millennials? Que seriam os nomes das gerações aí. Aí tem a geração Y, é um termo usado para designar as pessoas que nasceram nos últimos anos da década dos anos 70 até o início da década de 90. Ela representa um divisor de águas, uma mudança de comportamento marcante, muito influenciado pelo contexto socioeconômico, né, e cultural da época. A geração Y é a primeira a ter contato mais diretamente com a tecnologia, pois ela nasce pouco depois da criação da internet, que começou a dar os primeiros passos em 1969. A geração Baby Boomers, ou explosão de bebês, são todas aquelas pessoas da geração nascida em 1945 e 1960, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Após esses períodos, os combatentes voltaram para casa e houve então uma explosão de popularidade nos Estados Unidos, que deu origem a essa famosa nomenclatura, né? Que é a explosão de bebês. Os representantes do Baby Boomers são nossos pais, que foram jovens na década de 60 e 70 e acompanharam transformações importantes acontecidas naquela época. Segundo estudiosos, esse fenômeno ocorreu em resposta a um sentimento dos soldados de preservação da espécie, que geralmente acontece após acontecimentos negativos, como uma guerra, por exemplo. Okay? A geração Millennials. Os originais dessa época foram os primeiros a chegar à idade adulta nos anos 2000. Por isso, outra forma comum de denominar essa geração é de Millennials. Os Millennials cresceram em um ambiente mais urbano e principalmente aqueles que nasceram nos anos 90 no Brasil, em um país com uma estabilidade econômica maior. Mas o principal diferencial dessa geração é o seu elevado grau de inovação e de informatização. Por serem os primeiros a ter o computador e a internet como algo comum em seu cotidiano, eles passaram a dominar as ferramentas com muito mais propriedade. O ciclo de vida, assim como características comportamentais, estar em um determinado momento de vida pode exercer grande influência, como um casamento ou uma gravidez, por exemplo. Então, se nós formos pensar aqui, vamos pensar nessas opções aí de gerações. O que eu tenho hoje vai ser totalmente diferente do que a minha filha, que nasceu, por exemplo, eu nasci em 75. Tá? Minha filha que nasceu em 2004 já tem, por exemplo, vamos pegar em termos de tecnologia. Tá? Quando eu tive meu primeiro celular, foi aquele tijolão. Então tem algumas coisas aí que a gente tem que analisar nisso, né? Porque, por exemplo, ela já pegou o celular da época, celularzinho pequeno, quando ela teve o primeiro celular dela. Então tudo isso já foi mudando, a tecnologia vai mudando. É o termo que a gente fala que as gerações, por exemplo. E as crianças que vão nascer, por exemplo, os filhos de vocês vão ter uma outra visão, a tecnologia já vai estar muito mais avançada do que tem hoje. Ok? Aí vamos falar agora de clientes. Cliente é alguém que necessita da minha ajuda e da minha equipe para satisfazer suas necessidades. Sempre falo para a minha equipe que toda a pessoa que entra em contato conosco a fim de comprar, pesquisar ou mesmo reclamar, deve ser tratado como um cliente em potencial. Alguém muito importante para a sobrevivência da nossa empresa e de todos nós.
Vamos lá. Quando eu estou aqui no escritório, o que acontece? A gente tem muito elogio, tem também reclamação, tá? Então, por exemplo, imagina só, você vem, vamos pegar vocês, meus alunos, tá? Vamos pegar, falar que vocês são meus alunos direto, tá? Vamos dizer assim. Chega um aluno em mim e fala assim, professor, gostaria que a próxima aula o senhor fizesse desse jeito, o senhor, por exemplo, dasse a aula e no final colocava um filme referente à lição que o senhor passou, tá? Para a gente fixar mais, que eu assistindo um filme, um pequeno trecho de um filme, fica mais fácil de eu entender a matéria, tá? Imagina, por exemplo, eu ser contra isso, tá? Aí eu vou falar assim, não dá certo, não funciona, eu não vou fazer isso, tem que ser do meu jeito. Não é assim que as coisas funcionam com o cliente, tá? Então, por exemplo, alguém deu essa ideia, por exemplo, sábado passado, eu dei uma aula, tá, de empreendedorismo e coloquei um filme que chama o filme, é o Vale do Silício, porque como a gente falou de tecnologia, e eu coloquei um filme, eu passei o filme, né, passei o link do filme para eles assistir e pedi um trabalho em cima desse filme, tá, para que eles me falassem. Nós estávamos falando do empreendedorismo e nesse filme fala a história do Bill Gates, que é da Microsoft, e do Steve Jobs, que é da Apple, tá? Então eu passei o filme para eles me passar um resumo como trabalho daquela aula. E, por exemplo, tivemos um resultado bacana. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que aprender a ouvir meu cliente. Não posso, por exemplo, o cliente faz uma crítica ou dá uma ideia, tá? Eu vou falar uma linguagem popular, né? Eu vou chegar com os dois peitos no pé dele. Não, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar atento a isso. Igual, por exemplo, quando eu estava como coordenador de uma empresa. Eu tinha o lado da empresa para ver. Eu sempre falo que o coordenador ele tem que ver os três lados: a empresa, o aluno e os professores. Tá? Então seriam esse tripé que eu falo. Por quê? Eu tenho que trabalhar para dar lucro para a empresa. Eu tenho que ouvir o meu aluno, eu tenho que fazer o melhor para o meu aluno, porque é esse aluno que está pagando o meu salário. Eu trabalho para a empresa? Ok, trabalho. Mas, por exemplo, quem me paga meu salário é o meu aluno. E tenho que ver o lado dos professores. Por que dos professores? Porque, por exemplo, eu sozinho como coordenador não faço nada. Eu dependo dos meus professores. Tenho que saber motivar eles, tenho que saber ouvi-los. Por exemplo, eu como coordenador eu posso querer impor meu estilo de trabalho, mas eu tenho que ouvir também. Porque talvez eu quero impor algo que deu certo para mim em outra empresa, que funcionou em outra empresa, que talvez não vai funcionar na empresa atualmente. Tá? Então isso é exemplos que eu estou dando. Então, por exemplo, todas as vezes que a gente está num cargo de confiança, por exemplo, igual trabalhei muitos anos como coordenador em algumas empresas, em algumas escolas, e eu sempre busquei esse tripé, tá? Ter soluções para esse tripé, que é professor, o aluno e a empresa. Empresa, aluno, professor. Empresa, professor e aluno. Porque seriam os três principais, tá, que eu preciso trabalhar, que eu não posso dar prejuízo para a empresa, não posso perder o meu aluno, o meu aluno, por exemplo, a minha função é manter o aluno e sempre motivar meus professores para eles darem o melhor para o aluno. Tá? E eles dando o melhor para o aluno, a empresa está ganhando, porque o aluno, o professor dando uma boa aula, o professor
Imagina assim, ó, você chega na escola, o professor ainda não, já deu o horário de começar a aula, o professor ainda não chegou. Mesma coisa a gente, mesmo a gente estando em aula online, por exemplo, imagina chegar às 18h30, vocês estão me esperando, e eu não falo nada, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, um outro detalhe, vamos falar se tratando de cliente. Nós temos uma loja, a loja, o horário para se abrir a loja para o cliente é às 9 horas da manhã. Das 9 horas, o cliente chegou na porta, a loja não está aberta. 9h15, nada de abrir. 9h30, nada de abrir. Aí nós vamos abrir a loja 15 para as 10. Então o cliente, nesse período que ele estava esperando, ele já foi para outra loja, já comprou, já foi para sua casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, igual tratamento muito áspero com o cliente. Uma coisa que eu sempre falei, quando, por exemplo, vou voltar a falar da coordenação. Você está na coordenação, chega um pai que talvez teve um outro problema, chega nervoso, eu nunca tratei o pai, mesmo ele chegando bravo, xingando, tá? Nunca vou tratar ele da mesma forma. Eu vou ouvi-lo, vou deixar ele falar e depois eu vou falar com ele. Tá? Por que isso? Porque não adianta, se o pai chegou bravo, tá? Talvez ele teve problema no trabalho, talvez teve um dia desgastante, talvez naquele dia ele tenha perdido o emprego, aí ele vem conversar, já, por exemplo, aí já acontece dele ter perdido o emprego, está com problema, já está preocupado com o problema que vai ter lá na frente para pagar uma mensalidade, tá? Então ele chega, por exemplo, o primeiro contato com ele, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre falei, chega um pai, mesmo se o pai chegar na recepção, falar assim, ó, eu vou vir cancelar meu curso, eu vim cancelar o curso do meu filho, tá? São N os problemas que pode acarretar um cancelamento. Por exemplo, o desinteresse do aluno, problemas financeiros, que é o que mais assim, ocorre, né? Talvez o filho está gostando, mas o pai... Acontece muito, somente no curso de tecnologia, acontece muito isso. Por exemplo, o curso do aluno, ele vamos pegar um curso básico, Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet. Vamos pegar esses módulos. Aí, por exemplo, o menino está no Windows ainda, o pai quer que ele faça coisa de Excel. Aí chega e fala assim, ó, mas meu filho faz um mês está fazendo o curso, eu passei uma planilha de Excel para ele montar para mim, uma coisa simples, e ele não montou. Acontece muito isso. Logicamente, não vai conseguir montar. Por quê? Ele não chegou nesse módulo ainda. Tem outras etapas para ele passar até chegar nesse módulo. Aí, por exemplo, imagina, o pai chega bravo, vamos pegar no exemplo anterior que eu falei, o pai perdeu o emprego, aí ele pede para o filho montar uma planilha para ele, para fazer os gastos que ele vai ter que cortar algumas coisas, o filho não dá conta de montar. Tá? Não é porque o filho não está aprendendo, é porque o filho não chegou naquele momento ainda. Tá? Aí ele chega, por exemplo, já pensou, o financeiro, se ele chega na pessoa do financeiro, ele vai fazer, quero cancelar porque meu filho não aprendeu nada. Muitas das vezes, o que acontece? A pessoa do financeiro não procura, isso ocorre na maioria das vezes, tá? Não procura coordenação para tentar solucionar o problema. Já preenche a ficha lá, o pai alegou que o aluno não está aprendendo. Tá. Vai, cancela o curso, o pai paga a taxa, dependendo da forma que é da unidade, e fica por isso mesmo. Então, o que o Célio, tá, nesse sentido faz? Todas as empresas que eu trabalhei, a primeira coisa que eu peço, tá, conversar, mesmo na negociação para que eu entre na empresa, eu sempre peço, a partir de agora, qualquer cancelamento que chegar na recepção, antes de ir para o financeiro,
tem que passar pela coordenação. Por que isso? Porque eu vou fazer vamos pegar, aqui a gente está falando de análise de mercado, mas eu vou fazer uma entrevista com o pai de uma maneira correta, né? Não assim, não vou ficar... Vou conversar com ele para mim saber o que está acontecendo. Aí, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu dei, que o menino ainda não chegou no curso de Excel. Vou chegar no pai, não, pai, por que o senhor quer cancelar? Poderia me falar? Não, é porque ele não sabe, eu pedi para ele montar uma planilha para mim, já peguei o peixe. Por exemplo, estou vendo na ficha dele que ele está no Windows ainda, ele não chegou no Excel. Aí eu vou explicar isso para o pai, ó, o que está acontecendo? O curso, ele é feito por módulos, ele está aqui na primeira etapa. Até ele chegar onde o senhor está pedindo para ele montar, ainda tem algumas aulas, ainda tem alguns meses para ele fazer isso. Mas se o senhor, aí o diferencial, mas se o senhor pedir para ele fazer tal coisa, ele vai fazer. Por exemplo, ele está no Windows ainda, poderia falar assim, ó, pede para ele organizar os arquivos do senhor, criar as pastinhas, separar os documentos, separar as fotos que o senhor tem lá, que ele vai fazer isso para o senhor. Tá? Aí já quebrei aquele clima que o menino não estava aprendendo nada. A mesma coisa, por exemplo, o pai perdeu o emprego, chegou para conversar comigo. Em todas as empresas a qual eu trabalhei, tem formas de se resolver isso. Tá? Não é porque a pessoa tá com problema financeiro, não conseguiu pagar mensalidade em um determinado mês, tá? Eu preciso cancelar o curso dele. De forma nenhuma. Existe como se negociar isso. Várias empresas a qual eu trabalhei, tá? Por exemplo, vamos falar assim, você é meu aluno no escritório. Você é meu aluno no escritório. Tá, você chega em mim e fala assim, professor, eu vou ter que cancelar o meu curso porque eu perdi meu emprego esse mês, eu não tenho salário para pagar a mensalidade, para pagar as aulas. Eu não vou perder você como meu cliente por causa disso. Olha, o que a gente pode fazer? Vamos pegar o valor que você teria que me pagar esse mês, vamos diluir nas mensalidades para frente, nas parcelas para frente, ou vamos pegar essa mensalidade que você não vai conseguir pagar agora, vamos colocar lá para o final das aulas. Então tem N formas de se tratar. Por isso eu falo, quando nas empresas que eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei, antes de falar com o financeiro, tá? Eu pedia para falar comigo na coordenação para mim saber o que estava acontecendo realmente. Porque senão fica assim, chega o pai e fala que não está aprendendo nada, que acontece muito, aí chega aqui tanto de reclamação falando que é a área pedagógica, que é do departamento pedagógico. E muitas das vezes não é isso que está acontecendo. Então, eu estou falando assim, no termo da minha área, tá? Mas, por exemplo, uma loja de roupa, vai falar do atendimento, vai falar do valor, então tem várias coisas que a gente pode solucionar apenas com uma pesquisa rápida, tá? E sem deixar aquela coisa cansativa. Agora aqui, ó, vamos lá. Temos que lembrar que é o cliente quem paga nossas contas, os nossos salários ou os prolabores. A prolabores aqui é o salário do empresário, tá? Sem o cliente, a empresa se assemelha a um corpo sem alma, tá? Não tem muito o que falar. Eu sempre falo, né, que o computador sem o sistema operacional, por exemplo, hoje o Windows, ele não passaria de um enfeite na mesa, não tem função nenhuma, ele vai ligar, vai começar a fazer barulho e não vai ter utilidade pra gente. E se encararmos todas as pessoas com quem interagimos como cliente, pois para mim o cliente é o nosso patrimônio maior, então todos seriam importantes. A família, amigos, colegas de trabalho, líderes, vizinhos, pessoas carentes, etc. Sendo importante, buscaríamos maior maneiras, né, de satisfazer suas reais necessidades, desenvolvendo excelentes relacionamentos. Olha que bacana. Há um certo equívoco quando a definição de cliente e de consumidor, onde muitos creem se tratarem de sinônimos, tá, ó, clientes e de consumidor. No entanto, quando um consumidor é aquele que adquire um bem ou serviço de determinada empresa, um cliente
é aquele que cria vínculo com essa empresa, ou seja, além dele adquirir um serviço ou produto dessa marca, ele ainda retorna para comprar dela novamente. E um detalhe importantíssimo nisso: se o consumidor for adquirir um produto, gostou do atendimento, ele vai voltar e vai se tornar um cliente, tá? Aquele cliente fiel à tua marca, à tua loja. E um detalhe importante nisso: ele vai fazer o marketing boca a boca. Tá? Eu falo que esse é o marketing que mais dá resultado. Então você, com um bom atendimento na sua empresa, pode ter certeza que aquele seu cliente fiel vai trazer mais clientes para você. Mas um detalhe: o mau atendimento também vai fazer esse cliente sair da tua loja e ele ainda vai falar mal para outro. Tem um ditado que fala assim: um cliente satisfeito lhe traz 10 clientes, novos clientes. Um cliente insatisfeito, ele afasta 1000 clientes da sua loja. Tá? Então, um detalhe importante nisso. Os especialistas em marketing e vendas fazem a distinção entre diferentes classes de clientes. Os clientes ativos são aqueles que atualmente realizam compras com frequência, e os clientes inativos, por sua vez, não realizam compras já há algum tempo, pelo que é provável que esteja a satisfazer as suas necessidades na concorrência. Ok? Outra classificação reúne os clientes em clientes satisfeitos ou insatisfeitos, ou seja, o cliente tem necessidade que a empresa ou o vendedor tem todo o interesse em satisfazer e que quando da realização da compra do produto ou do pagamento de serviço, o cliente tem expectativas quanto àquilo que adquiriu. Se as necessidades não forem satisfeitas ou as expectativas não forem cumpridas, é muito provável que o cliente deixe de comprar. Este princípio básico do marketing deu lugar à famosa expressão: o cliente tem sempre razão. A empresa deve, portanto, centrar os seus esforços na satisfação do cliente, tendo em conta que um cliente satisfeito acaba não só por voltar, mas também por continuar a comprar e gastar, aplicar o seu dinheiro na tal empresa, na dita empresa. No âmbito do direito, por fim, o cliente é uma empresa que está sob a tutela, a representação ou a proteção de outra, como um advogado. A minha cliente recusa-se a prestar declarações. Então, eu fiz aí um paradigma sobre esse. Por exemplo, se você tratou seu cliente mal, por exemplo, numa troca, você não trocou o produto e ainda maltratou, pode saber que esse cliente, além dele não voltar mais, ele vai te trazer um problema judicial. Tá? Perfil de cliente. É comum encontrarmos vendedores que não querem perder tempo com clientes, indecisos e lentos, pois na sua concepção venderão muito mais se agirem com rapidez. Enquanto há clientes que agem mais com base na razão, existem os que são emocionais e gostam de relacionamentos. Assim também como existem clientes rápidos, que tem os que agem com lentidão. Por exemplo, quando eu vou sair de casa, minha esposa e a filha falam assim: pai, vamos no shopping, vamos. Caso eu saio para comprar um determinado produto, eu já vou direto na loja, já pego aquele produto e pronto. Tá? Já as meninas não. As duas, tanto a mãe quanto a filha. Sai, fica olhando, entra numa loja, entra na outra, quer comprar um vestido, mas aí vai, entra na Riachuelo, olha o vestido, entra na C&A, olha, pega o mesmo vestido, igual, olha, vai para Renner, faz a mesma coisa, até aí no final vai, pega o vestido e compra. Eu não, se eu quero uma camiseta preta, tá? Eu vou em determinado lugar, por exemplo, vou lá na C&A, entro, pego a camiseta preta, pago e vou embora. Aí já saio do passeio. Elas não. Vai, fica olhando. Aí tem aquele detalhe: vai comprar um vestido, aí vê uma calça que gosta, fica olhando a calça mesmo que não vai comprar. Vai a outro lugar, vê uma blusinha, fica olhando. Aí eu não tenho muita paciência para isso, para acompanhar. Então, por exemplo, se eu vou e elas vão olhar alguma coisa, eu já sento lá e já fico. Não tenho muita paciência para acompanhar essas decisões delas. Aí, vejamos algum tipo de comportamento de clientes e como o vendedor deverá agir com cada um. Tímido, calado, silencioso. Não gosta de falar e nem demonstrar o que pensa.
Deixe o vendedor falando sozinho e não responde aos seus argumentos de vendas, bem como não se impressiona com as vantagens dos produtos, mas gosta de ouvir opiniões e conselhos. Como agir? Estimular o diálogo através de perguntas hábeis, para obter suas opiniões. Evitar falar muito, ter paciência e não o pressionar. Conquistar a confiança do cliente, transmitindo-lhe segurança e coragem para decidir, usar da empatia, colocar o cliente em uma cena já utilizando o produto. O bem-humorado é muito simpático, bonachão e gosta de uma conversa agradável. É especialista em desviar o vendedor do assunto vendas. Como agir com esse cliente? Ser simpático, bem-humorado, mas sem exagerar. Conduzir e manter o diálogo. Com habilidade, retornar para o tema vendas. Não se iludir pensando que é um cliente fácil. Ter paciência. O racional e entendido. Sabe o que diz, pois é bem informado. Não sendo influenciado com facilidade. Confia em si próprio e não gosta de argumentos fracos. Observa a qualidade do produto e analisa o preço. Aí como agir com um cliente desse? Demonstrar conhecimento, respondendo com firmeza as perguntas do cliente, em vez de opiniões. Deve apresentar fatos concretos nos argumentos de venda. Falar pouco, com objetividade e não forçar a barra. Ser prestativo e habilidoso e não esconder informações. O desconfiado curioso. Gosta de debater e raciocinar. Como coloquei aqui? Gosta de debater e raciocinar. Fazer perguntas com firmeza, não acreditar com facilidade e quer provas, é precavido. Tá? Então é aquele assim, você vai falar uma coisa, talvez ele não vai acreditar com facilidade aquilo que você está falando, ele vai querer provas daquilo. Aí como agir com ele? Ser firme e seguro nas respostas, transmitindo confiança, fazer afirmações que possam ser provadas, ter paciência, fornecendo detalhes sobre o produto e não demonstrar fome de venda, usar a empatia. Aí tem o apressado, que é a rapidez no atendimento, não se interessa em relacionamentos, não verifica o produto em detalhes, confia nas informações do vendedor. Como agir com esse cliente apressado? Dar um atendimento rápido, apresentar o produto com objetividade, levar o cliente a uma decisão rápida, respondendo perguntas com agilidade. O importante e presunçoso é o sabe-tudo, é vaidoso, quer dominar e não aceita opiniões, despreza a oferta e pressiona o vendedor com objeções fúteis. É dotado de superestima e deseja o poder. Aí como agir com um cliente desse? Valorizar as suas vaidades, dando-lhe prestígio sem bajular. Ser agradável, não o temer nem o evitar. Apresentar sugestões e não conclusões. Usar suas ideias para eliminar objeções. Dar a impressão que a decisão partiu do cliente. Satisfazer seus caprichos. O briguento e irritado. Está sempre nervoso e gosta de brigar. Costuma ofender e expor opiniões. Critica a empresa, o produto e o vendedor. É impaciente. Como agir com um cliente desse? Deixar o cliente desabafar e ouvi-lo com atenção. Manter a calma e ser educado. Não usar o mesmo tom de voz e evitar discutir. Ser paciente e tolerante. Agir com eficiência e rapidez. Aproveitar as oportunidades dadas pelo cliente para argumentar vendas. Nesse caso aqui é igual ao exemplo que eu falei, né? Quando um pai chegava nervoso para falar comigo, eu vou ouvi-lo, vou prestar atenção e depois eu vou agir da melhor maneira possível. Preocupado com o preço. Pergunta logo o preço e acha caro. Cria objeções antes de argumentação do vendedor. Como agir? Fazer perguntas, enaltecer sempre as vantagens e benefícios do produto para agregar valor e justificar o preço. Dar o preço com firmeza. Identificar o tipo de comportamento de cada cliente e agir adequadamente de acordo com o perfil de cada um dele. Aumentar bastante as possibilidades com o vendedor efetuar vendas de qualidade e fidelizar clientes. Então são as opções que a gente tem. Aí, o que nós vamos fazer de exercício dessa etapa? Tá? Como não estamos em sala, não vamos formar dupla, tá? Imagine, peguem alguém do círculo familiar de vocês, o pai ou a mãe. Se tiver irmão, pega um irmão e façam esse exercício com ele, ou com o pai, com a mãe mesmo. Perdão. Aí, o que vocês vão fazer? Um será o vendedor e o outro cliente. Mas o aluno que fizer o papel do cliente deverá interpretar todos os tipos de clientes, visto na aula. E, por exemplo, o cliente vai argumentar algo, você vai ter que sair daquela... Se for um cliente brigão,
vocês vão passar para mim como que foi a sua atitude referente a esse. Não precisa ser todos, aqui eu pedi para ser todos, por exemplo, pede para a mãe ou para o pai, ou para o irmão, tio, tia, avó, ser um dos clientes. Tá? Explica os tipos de cliente, fala para ele, ó, eu quero que você seja o cliente tal e eu vou te vender um determinado produto, ok? E você vai me passar os argumentos que você usou para vender o produto para o seu cliente, certinho? Depois aqui tem as questões que vocês vão responder para mim, ok? São 4 questões. Vocês respondem para mim e, como sempre, tira foto e me manda, tá? Do que vocês vão fazer. Na próxima aula nós vamos falar sobre a pesquisa de mercado. É um assunto bastante interessante também sobre isso. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Responde ao questionário, me manda, igual vocês sempre fazem. Coloca só o número da questão, responde e me manda. E aqui vocês escolhem alguém, tá, para fazer dupla com vocês, e vocês vão me passar como vocês fizeram para vender o determinado produto, certinho? Aí o produto vocês que escolhem, tá? Eu não vou estipular um produto. Pensem num produto e peça para a pessoa que for te ajudar, como sendo cliente, você vai explicar os tipos de cliente, você vai escolher qual tipo de cliente, tá? Escolha o brigão, escolha aqueles mais complicados para se vender. Então, preocupado com preço, brigão, tá? O apressado também é bem difícil de vender para uma pessoa, o desconfiado. Aí vocês vão me passar qual foi a atitude de vocês, ok? Pessoal, então é isso a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.